Na manhã seguinte, arrumei minhas coisas. O que eu tinha? Algumas coisas, um suéter velho, um caderno, fósforos, uma fatia de pão. Eu não sabia para onde estava indo. Simplesmente não conseguia mais ficar deitada. Respirar nesta casa. Fui até minha mãe. Ela estava lavando o chão. Estou indo, eu disse. Minha voz estava rouca. Seca. Ela não olhou para cima. Para onde? Não sei. Ela enxugou as mãos em uma toalha. Passou por mim. Entrou no quarto. Voltou com um pequeno envelope. Estendeu-o. Aqui está. Para a viagem. Peguei. No meu bolso, macio. Você sabia, eu disse. Eu sabia de tudo. Ela ficou em silêncio. Apenas assentiu. E não fez nada. Ela não deu desculpas. Eu estava com medo, ela disse. Mais do que eu amava. Eu não disse adeus. Não o abracei. Não agradeci. Acabei de sair. A porta permaneceu aberta. A aldeia acordou. As crianças estavam nas ruas. O cão perto da loja arrastava a pata manca. Duas mulheres conversavam perto da cruz. Passei por elas. Elas ficaram em silêncio, mas não gritaram atrás de mim. Cheguei ao fim da estrada. Mais adiante, um campo. Mais adiante, um caminho. Sentei-me numa pedra. Não sabia para onde ir. A quem perguntar? Como explicar? No meu bolso, um envelope. Na minha garganta, amargo. Meu estômago está vazio. Fiquei sentado. Por um longo tempo. Ninguém apareceu. Caminhei pelo campo por vários quilômetros. Estava quente, as nuvens estavam baixas, meus pés afundavam na terra fofa. Eu estava usando o suéter da minha mãe, uma bolsa rasgada no ombro e não tinha nenhum plano na cabeça. Eu sabia que em poucas horas estaria escuro e que ser pego no campo à noite significava voltar ou procurar alguém para me esconder. Eu não queria voltar. Mas também não tinha para onde ir. Lembrei-me da tia Wanda, irmã do meu pai, que morava em outra aldeia, a 15 quilômetros de distância, e uma vez, quando eu era bem pequeno, ela veio até nós com uma cesta de laranjas e um relógio velho. Eu não sabia se ela ainda estava viva, se me reconheceria, se me aceitaria, mas decidi ir para lá. Eu tinha quase certeza de que ela não tinha filhos e nunca tivera marido, apenas um cachorro. Era a opção menos arriscada. Caminhei até a noite, quase sem parar, exceto uma vez para beber água de uma lata perto de uma casa abandonada, mas ela estava lamacenta e, depois de alguns goles, senti náuseas. Meu peito doía, minhas pernas doíam, minha cabeça pesava como uma pedra. Agora acho que já estava com febre, mas não prestei atenção, porque a dor principal não era física. Quando o sol começou a se pôr, vi arbustos familiares no cruzamento. Atrás deles estava a casa da minha tia. Tudo estava igual, um telhado verde, um portão descascando, um toco velho debaixo de uma árvore. Bati 3 vezes. Ninguém abriu a porta. Então, um cachorro saiu de trás da casa, cinza, magro, mas latindo sem agressividade. Não tive medo. Apenas sentei no degrau e esperei. 5 minutos depois, a porta se abriu. Minha tia olhou para fora. A princípio, não a reconheci. Olhos semicerrados, cabelo preso em um coque grisalho, mãos segurando uma toalha. Ela me olhou em silêncio. Então ela disse meu nome, incerta, quase como uma pergunta. Assenti. Ela ficou ali por mais um tempo, depois se afastou e disse simplesmente, entre. Nada havia mudado na casa. As paredes cheiravam a velhice e cânfora, a mesa ainda estava no mesmo lugar, algo líquido fervia no fogão. Ela me serviu uma tigela de sopa. Comi devagar, embora ainda estivesse enjoada. Minha tia não fez perguntas. Apenas observou. Quando terminei, ela disse, passe a noite aqui. Veremos depois. Não me ofereceu uma cama, mas me mostrou um sofá velho no canto. Deitei-me imediatamente. Meu corpo estava tão exausto que adormeci sem nenhuma preocupação noturna. Na manhã seguinte, ela disse que me vira em alguma fronteira, quando fora ao funeral do meu pai, e que desde então sabia que algo estava errado na casa. Mas, como todo mundo, ficou quieta porque lhe parecia que não podia sair.
Ela não perguntou o que eu tinha passado, quem era Iná, porque eu tinha ido embora. Ela apenas disse: se você ficar, vai ter que ajudar. Minhas pernas estão ruins e o jardim não rega sozinho. Concordei. Não tinha outras opções. Morei com ela por 3 semanas. Dormia no sofá, acordava às 7, ajudava com a água, com o jardim, com a limpeza. Ela não me tocava. Eu ficava quieta a maior parte do tempo. Mas me sentia melhor. Não bem, só um pouco melhor. Pela primeira vez em muito tempo, não me tocaram sem permissão, não me pediram para deitar, não me serviram tigelas com líquido escuro, não me disseram preciso ir. Mas meu corpo ainda não era meu. Quando me lavava, não me olhava. Quando me vestia, fazia isso rapidamente, sem movimentos desnecessários. Nos primeiros dias, acordei à noite com o que me parecia ser alguém parado perto do sofá. Coloquei a mão debaixo do travesseiro, procurando por algo afiado. Então percebi que era um sonho, que era um lugar diferente. Mas eu não conseguia dormir direito. Depois da 3ª semana, minha menstruação começou a atrasar. Ela não veio. Pensei que era porque eu ainda estava estressada. Minha tia suspeitou de algo porque começou a me deixar absorventes e pomadas na prateleira da minha comoda sem perguntar se eu precisava. Eu não usei nenhum deles. Na 4ª semana, uma mulher veio à casa. Ela era da aldeia. Ela conhecia minha tia. Ela trouxe um pouco de queijo, sentou-se em uma cadeira perto da porta. Eu sentei em um banco. Elas conversaram sobre o tempo, a colheita, o padre e o fato de uma menina ter desaparecido em uma aldeia vizinha. Então ela olhou para mim e perguntou se eu era de Santa Rita. Eu assenti. Ela não disse nada, mas a partir daquele momento, começou a me olhar de forma diferente. Um dia depois, a aldeia já sabia quem eu era. 2 dias depois, eles sabiam quem era Iná. E 3 dias depois, eles sabiam que eu morava com ela e que algo estava estranho lá a ponto as pessoas não me perguntavam diretamente. Mas olhavam. Por um longo tempo. Não abertamente hostis, mas cautelosamente. Como se alguém tivesse visto algo que não deveria ter visto. Como se alguém não fosse mais deles. Certa manhã, saí para buscar água e havia uma jaqueta velha pendurada no portão. Parecia a que eu usava quando criança. Mas não era minha jaqueta. Apenas velha, suja, rasgada de algum lugar. Na manga estava a inscrição, pecaminosa. Tirei-a e joguei-a no fogo que ardia perto da mesa de jantar. Minha tia ficou ao meu lado e disse: posso te expulsar. Mas não farei isso. Porque não é sua culpa. Pela primeira vez em semanas, chorei. Silenciosamente, por um longo tempo. Não de vergonha. Mas pelo fato de alguém ter dito, eu não sou culpada. No dia seguinte, ela me deu dinheiro, um pouco. Ela disse, vá para a cidade. Você não vai poder ficar aqui por muito tempo. Tem um abrigo lá. Eles levam meninas para lá. Ninguém pergunta. Você só trabalha e vive. Eu não queria. Eu estava com medo. Mas ela estava certa. Se eu ficar, eles vão sobreviver. Eles não vão me matar. Mas eles vão sobreviver. E eu fui embora. Estava um calor escaldante na estação. As pessoas estavam olhando, ninguém perguntou, mas um homem se aproximou e disse, não volte. Onde você morava, continua do mesmo jeito. Eu não perguntei quem ele era. Não disse como eu sabia que ele estava dizendo a verdade. Mas eu sabia. Eu não tinha muitas coisas. Quando entrei no ônibus, eu estava com frio. Meu corpo tremia. Pensei que fosse a doença de novo. Ou talvez fosse o que estava saindo de mim. Ou talvez fosse ficar para sempre. A cidade estava barulhenta. Depois do silêncio da vila e da casa da minha tia, eu não conseguia organizar meus pensamentos. Mas eu sabia, não voltaria. Mesmo sem saber para onde ir. O ônibus chegou à noite. Desci na rodoviária do Recife. Havia pouca gente. Cheirava a queimado, urina e leite morno. Havia umidade no ar. Fiquei com a bolsa aos pés e não sabia para onde ir. Tinha alguns reais no bolso, um bilhete da minha tia com o endereço e o nome de uma instituição que ela chamava de abrigo. Sentei-me num banco e esperei a luz acender um pouco. Não conseguia dormir. Um homem fumava ao meu lado. Ele me olhou algumas vezes.
Uma vez, aproximou-se e perguntou: de onde você é? Não respondi. Ele não insistiu. Simplesmente continuou andando. Às 7 horas, parti a pé, seguindo as instruções da minha tia. Estava quente, meus pés estavam inchados. Caminhei por ruas estreitas onde as casas tinham janelas quebradas e mulheres sentadas nas portas com toalhas na cabeça. Algumas me olhavam com interesse. Um homem me ofereceu um pedaço de mandioca, mas eu não aceitei. Eu tinha medo de todo mundo. Não acreditava que alguém fosse me dar algo assim. Quando cheguei ao abrigo, a porta estava fechada. Bati. Uma mulher de 40 e poucos anos, com cabelo curto, abriu a janela e me disse para esperar. Ela não sorriu, mas também não foi rude. 5 minutos depois, ela saiu e perguntou quem eu era. Mostrei o bilhete. Ela assentiu e me convidou a entrar. O quarto era simples. Paredes brancas, azulejos antigos, cheiro de antisséptico. Havia 2 meninas no quarto. Uma era muito jovem, de uns 13 ou 14 anos, com cabelo bem curto. A outra era um pouco mais velha, com uma tatuagem no braço. Ambas ficaram em silêncio. A mulher se apresentou. Meu nome é Márcia. Aqui não perguntam o que aconteceu. Aqui você mora, ajuda e aos poucos se recupera. Assenti. Eles me levaram para um quarto. Havia 5 camas. 2 delas com coisas. As outras estavam vazias. Escolhi o da esquina. A cama era velha, mas limpa. Márcia trouxe uma toalha, sabonete e uma escova de dentes. Ela disse: o chuveiro fica no final do corredor. A sala de jantar fica à direita. Beba água filtrada. Não abra a porta à noite. Agradeci. Ela me olhou novamente, como se estivesse pesando alguma coisa. Então ela foi embora. Despi-me e fui para o chuveiro. Nos primeiros dias, eu não conseguia me lavar com a luz acesa. Eu simplesmente abria a torneira e ficava embaixo do jato d'água no escuro. Eu não me olhava. Não me tocava. Eu ficava enojada. Assim que a água atingia meu peito, barriga ou coxas, eu ficava tensa e prendia a respiração. Parecia que alguém estava atrás de mim, que a porta estava prestes a se abrir, que alguém me veria. Eu me lavava rapidamente, às vezes sem lavar a cabeça porque não suportava o som da água perto dos meus ouvidos. Então eu me enrolava numa toalha e voltava para a cama, como se tivesse levado um castigo. Na primeira semana, mal falei. As meninas não se deram ao trabalho de conversar. Às vezes, alguém perguntava: de onde você é? Eu respondia: da vila. Ninguém perguntava mais nada. Nos revezávamos na limpeza, o banheiro, a sala de jantar, a cozinha. Não fiquei muito tempo na cozinha, o cheiro da comida me dava náuseas. Meu apetite nunca mais voltou. Só comi arroz e um pouco de frango. Não consegui nem engolir uma banana. Tentei uma vez, e vomitei. Depois da 3ª semana, Márcia me deu uma tarefa: ajudar com a roupa. Havia uma máquina de lavar velha que precisava ser ligada à tomada à mão, e eu tinha que lavar algumas roupas sozinha. Lavava lençóis, camisas e, às vezes, as roupas das meninas. Era difícil, mas eu gostava. Não precisava falar com ninguém ali. Minhas mãos estavam ensaboadas, a água estava fria e eu sentia que estava fazendo algo que tinha um começo e um fim. Não dormi bem à noite. Sonhei com Iná várias vezes. Mas não como antes. Agora ela estava sentada em algum lugar distante, do lado de fora da janela, observando. Ela não falava. Apenas esperava. Acordei com suor no pescoço. Meus dedos se fecharam em punhos. Cerrei a bochecha durante o sono uma vez, coçando-a com tanta força que sangrou. De manhã, tive que explicar o que tinha acontecido. Menti dizendo que tinha batido no pé da cama. Márcia não acreditou em mim, mas não disse nada. Um dia, ela me chamou em seu escritório. Estava limpo, cheirava a café. Ela estava sentada à mesa, colocou um caderno à sua frente e perguntou: você quer conversar? Eu disse não. Ela não me pressionou. Apenas disse: você não precisa conversar aqui. Mas às vezes salva. Assenti, levantei-me e fui embora. À noite, pensei nisso. Não na conversa em si, mas no fato de que eu nem sabia o que dizer. Eu não sabia como descrever o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia nem dizer mentalmente: ela me usou. Porque meu corpo não me deixava. Assim que o pensamento se aproximava, parecia que estava me apertando por dentro. Ficou difícil respirar.
Meus olhos lacrimejavam. Escrevi num caderno. Mas não sobre ela. Escrevi o que tinha feito naquele dia. Lavei o chão. Troquei a água. Limpei tudo no chuveiro. Li uma página de um livro. Essas eram coisas que não me assustavam. Não conseguia descrever mais nada. Não conseguia dizer o nome dela. Não conseguia escrever a palavra corpo. Um mês depois, comecei a sangrar novamente. Minha menstruação. A dor era forte. Mas eu estava feliz. Porque significava que eu ainda estava ali. Que meu corpo ainda estava funcionando. Que eu não estava toda quebrada por dentro. Chorei baixinho no chuveiro. Sem fazer barulho. As lágrimas simplesmente fluíam. Não de dor. De alívio. Foi a primeira vez que consegui dizer em voz alta, baixinho, eu não sou culpada. E eu não desmaiei. Márcia viu a mudança. Ela disse, você está diferente. Não perguntei o que ela via. Eu mesma sentia. Não tinha mais medo de qualquer som à noite. Agora eu conseguia comer meia banana. Podia me olhar no espelho, pelo menos por um segundo. Eu ainda não tinha falado sobre o que tinha acontecido. Mas, pela primeira vez na vida, pensei, talvez eu pudesse. Não agora. Não aqui. Mas algum dia. 2 meses e meio haviam se passado desde que eu morava no abrigo. Márcia disse um dia que era hora de tentar lá fora, não o tempo todo, mas pelo menos uma vez por semana, sair do prédio e conversar com alguém que não fosse mulher. Ela explicou que havia um pequeno café ali perto, cujo dono costumava contratar garotas do abrigo para ajudar, lavando louça, limpando mesas, servindo água. Nada complicado, mas era preciso estar em público. Eu não queria. Meus ombros se contraíram enquanto ela falava. Eu não conseguia me imaginar entre estranhos, principalmente em mesas onde havia homens sentados. Mas também não ousei recusar. Ela disse que iria comigo pela primeira vez e que estaria lá para mim. O café estava quentinho, cheirando a açúcar e manteiga frita. Fui apresentado à dona, Laura, uma mulher de uns 50 anos, gordinha e de voz alta. Ela não fez perguntas. Apenas disse, escute o Marcio e tudo ficará bem. Me colocaram na sala dos fundos para lavar xícaras e facas. Depois de meia hora, comecei a me lembrar de onde tudo estava. Não falei nada. Apenas acenei com a cabeça quando necessário. Isso me convinha a ponto, mas aí piorou. 3 homens entraram no café na hora do almoço. Um deles era alto, bronzeado, com mãos ásperas como as do meu pai. Eu não conseguia ver seus rostos com clareza, apenas seus perfis. Mas quando um deles passou por mim em direção ao banheiro e seu ombro mal tocou o meu, comecei a entrar em pânico. Meus dedos se apertaram até doerem, meu coração disparou, minhas pernas tremeram. Eu sabia que ele não tinha feito nada. Ele tinha apenas passado. Mas meu corpo reagiu como se fosse uma ameaça. Dei um passo para o lado, encostei-me na parede e respirei fundo algumas vezes. Meus olhos lacrimejaram. Meus ouvidos zumbiam. Depois do meu turno, disse a Márcia que não podia voltar para lá. Ela não me forçou. Apenas perguntei, o que você sentiu? Eu disse, é como se tudo tivesse começado de novo. Até o cheiro da sua pele é o mesmo. Ela assentiu. Então disse, isso não é o começo. Isso é uma onda. E vai passar. Eu não respondi. Mas eu não dormia à noite. Havia cenas na minha cabeça novamente que eu não via, mas sentia. Alguns dias depois, voltei. O dono me colocou para limpar depois do fechamento, quando não havia mais clientes. Era mais fácil. Não havia ninguém no quarto, eu estava sozinha, apenas limpava as mesas, dobrava guardanapos, lavava o chão. Em poucas semanas, aprendi a trabalhar de uma maneira que não exigia pensamento. Eu não sentia prazer, mas também não tinha medo. Eu apenas fazia os movimentos. E isso me salvou. Uma menina do abrigo, Ana, começou a confiar em mim. Ela sentava ao meu lado à noite, quando limpávamos a sala comum, e me contava baixinho como tinha vivido antes. Ela havia sido estuprada pelo padrasto quando tinha 11 anos. Ela disse isso calmamente, sem lágrimas, como se estivesse falando de um estranho. Fiquei em silêncio, mas eu ouvia. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti sozinha. Não porque outra pessoa tivesse a mesma história, mas porque ela estava dizendo em voz alta o que eu não conseguia. E eu não precisava responder.
Uma noite, eu estava em pé na pia quando um homem entrou na cozinha. Ele era do setor de entregas. Ele trouxe caixas de pão. Eu tinha sido avisada de que às vezes trabalhadores de fora vinham aqui, mas eu não achei que estaria por perto. Ele não foi rude. Apenas disse aqui e me entregou o pacote. Eu o peguei, mas minhas mãos estavam tremendo de novo. Ele percebeu. Olhou mais de perto e disse: "Você está bem?" Eu não respondi. Coloquei o pacote no chão e fui embora. Senti enjoo no corredor. Fiquei sentada no chão por uns 10 minutos até meu corpo relaxar. Voltei para o meu quarto à noite. Ninguém me perguntou o que tinha acontecido. Na manhã seguinte, Márcia me ligou. Ela disse: "Você quer ficar aqui por muito tempo ou quer seguir em frente?" Eu não sabia como responder. Eu estava com medo do mais adiante. Mas ela continuou: "Se você quiser, podemos começar a terapia. Eu tenho uma amiga. Ela trabalha com meninas que passaram pelo que você passou. Você não precisa dizer tudo de uma vez. Apenas esteja presente." Novamente, eu não sabia o que dizer. Mas um dia depois, concordei. No primeiro dia, sentei-me no consultório da terapeuta com os olhos baixos. Ela não fez perguntas. Apenas disse: "Aqui, tudo o que você disser ficará entre nós. Você pode ficar em silêncio pelo tempo que quiser. Seu corpo lhe dirá quando estiver tudo bem para conversar." Eu não disse nada. Mas então comecei a visitá-la toda semana. Depois de 3 encontros, consegui dizer: "Uma mulher morava conosco. Ela fazia coisas que eu não entendia. Ela me tocava. E parei. Ela não insistiu. Apenas assentiu e disse: "Chega. Chega por hoje." Voltei para o abrigo. Sentei-me na cama. Peguei meu caderno. E pela primeira vez ela escreveu. Ela fez isso como se eu fosse coisa dela. Não uma criança. Não uma pessoa. Apenas um corpo que tinha que obedecer. Eu fiquei em silêncio. Mamãe ficou em silêncio. Todos ficaram em silêncio. E ela não. Ela falava num sussurro, falava devagar. E fazia algo que ficaria para sempre na memória. Fechei o caderno. Coloquei-o numa gaveta. E pela primeira vez em meses adormeci, sem acordar no meio da noite. Me deixaram passar o dia inteiro no café. Márcia disse que era um teste. Que Laura tinha concordado em me dar algumas horas de trabalho remunerado, não apenas como assistente de escritório, mas como contratada. Eu não estava feliz. Mas concordei. Ela disse que eu aguentaria. Laura foi simpática. Ela até sorriu quando entrei e disse: "Agora você é como uma delas." Assenti. Fui colocada na área de serviço. Era a transição entre a cozinha e o salão. Eu servia comida aos garçons, lavava a louça e arrumava os talheres. A maior parte do tempo era silenciosa. Mas às 3 horas chegou um dos clientes habituais, um homem alto, de voz grave. Ele já tinha ido ao café antes. Pedia sempre a mesma coisa: feijoada e café com açúcar. Desta vez, estava bêbado. Não agressivo, mas barulhento. Eu estava parada perto da mesa com os talheres. Ele se aproximou e, ao passar, disse: "Olá, linda. Me dá um guardanapo, tá?" Estendi o guardanapo. Ele o pegou, mas em vez de sair, pôs a mão no meu ombro. O movimento foi lento, mas claro. Os dedos eram grandes, rígidos, pressionando, sem segurar. Meu corpo inteiro se contraiu. O sangue subiu rapidamente à minha cabeça. Normalmente, nessas situações, eu ficava em silêncio, dava um passo para o lado, congelava. Mas desta vez algo não permitiu. Virei-me e dei-lhe um tapa no peito com a palma da mão. Não com força, mas o suficiente para que ele sentisse. Ele sorriu, não com raiva, mas sim com surpresa, e disse: "Nossa, você tem caráter, pequena." Eu não respondi. Fui embora. Alguns minutos depois, Laura me chamou na cozinha. Ela disse: "Não vale a pena perder o emprego por ele. Mas se ele me tocar de novo, você vai me contar." Assenti. Foi a primeira vez que alguém do meu lado não perguntou: "Tem certeza de que isso não foi um acidente?" Depois do meu turno, voltei para o abrigo, sentei-me no meu quarto e não conseguia parar de tremer. Minhas mãos não obedeciam. Ana entrou, sentou-se ao meu lado e disse: "Você está respirando rápido. O que houve?" Eu disse: "Eu bati nele." Ela não perguntou quem.
Apenas disse: você fez a coisa certa. Foi a primeira vez que ouvi essas palavras. Não, você tem que ter cuidado. Não, você tem que aguentar. Ah, sim. Eu me tornei um fio. Um dia, ela colocou um pedaço de pano com sangue em minhas mãos. Ela disse: esta é uma lembrança de dor. Guarde-a perto do seu coração. Porque o corpo esquece. Mas a alma não. Eu não perguntei de quem era o sangue. Porque lá no fundo eu sabia. Fazia parte da história dela. E, talvez, do meu futuro. Eu quase não escrevia mais na escola. A professora disse que eu parecia ter sumido. Eu disse à minha mãe: sua filha não está conosco. Ela está em algum lugar muito longe. Minha mãe deu de ombros. Isso é um período. Adolescência. Eu queria gritar que aquilo não era um período. Que eu estava morrendo por dentro. Mas eu não tinha mais voz. Apenas um guincho fino e interno, como um gatinho ferido escondido em trapos e com medo de respirar. Depois do meu primeiro encontro com o padre Jaime, Iná me levou várias vezes para vê-lo. Sempre cedo. Sempre na chuva. Sempre de branco. E sempre em silêncio. Ele tocou minha testa, colocou as mãos em meus ombros. Disse algo em latim. Uma vez, me pediu para tirar os sapatos. Fiquei descalça e senti o piso de mosaico cravando nos meus calcanhares. É macio, disse ele, mas flexível. Vai aguentar. E fiquei em silêncio novamente. Eu estava escrevendo uma carta mentalmente. Para alguém. Eu não sabia quem. Talvez para Deus. Talvez para mim mesma no futuro. Mas as palavras não tinham forma. Eram pedaços de dor, sem frases. Não sei por que me escolheram. Mas sei que não é a primeira vez que fazem isso. E sei que um dia farão de novo. Não comigo. Com outra pessoa. E talvez essa outra já esteja andando pela igreja, de vestido branco, na chuva. Minha mãe entrou no meu quarto uma noite. Ela simplesmente ficou parada na porta. Eu estava deitada na cama, respirando calmamente, fingindo dormir. Ela ficou parada lá por um longo tempo. Ela não se mexeu. E eu senti que ela queria dizer algo. Algo importante. Mas ela não conseguiu. Ela apenas sussurrou: me desculpe. E foi embora. E eu percebi que somos todas vítimas silenciosas. Iná segura nossas almas não com as mãos, nem com as palavras, mas com medo. Surdo, constante, pegajoso. Ela o alimenta com nossos sonhos. Ela o esfrega em nossos rostos. E nós ficamos em silêncio porque aprendemos. Porque agora é nosso. Porque não somos mais nós. Eu me sentia enjoada com frequência. Sem motivo. Depois de comer, depois de tocar, depois de uma noite de sono. De manhã, eu acordava com uma dor forte e espessa no estômago, como uma pedra. Ela dizia que era bom, que o corpo estava rejeitando os resquícios da fraqueza. Mamãe me colocava com pressas, me dava chá de camomila. Mas ninguém perguntava por que eu estava perdendo peso, porque eu estava inclinada para o lado, porque eu tremia quando ouvia a porta render. Ela começou a vestir as roupas dela no meu corpo. Literalmente. Ela disse: você usará as minhas até chegar ao limite. Primeiro, um cachecol. Depois, uma camisola. Depois, a saia dela, que ia até os meus tornozelos. Eu tinha que rezar com ela. Eu me tornei uma cópia dela. Sem meu próprio corpo. Sem cheiro. Sem voz. Aprendi a me mover para não farfalhar o tecido. Não fazer barulho com os pés. Não chamar a atenção dela. Um dia, ela disse que eu tinha que segurar as pedras de poder. Pareciam fragmentos comuns, mas envoltos em pedaços de couro. Eu tinha que colocá-los no meu travesseiro. Dormir sobre eles. Eram duros, frios. E todas as noites eu acordava com dor no pescoço. Mas eu ficava quieta. Ela disse que a dor é purificação. E que quando o corpo geme, a alma fala. Comecei a ir mal na escola. Eu sentava, olhava para o quadro e então, nada. Mesmo quando falavam comigo, eu nem sempre ouvia. Era como se houvesse algodão em algum lugar na minha cabeça.
E só quando alguém tocava no meu ombro, eu estremecia, me virava, como se estivesse em um sonho. A professora disse: "Ela não está aqui." E eu queria dizer: "Sim. Faz muito tempo que não venho aqui. Estou em algum lugar debaixo do chão, ao lado dos cadernos que escondi, ao lado da minha infância. Perto de mim, do jeito que eu estava." Mas eu não disse isso, porque eu não sabia mais falar. Os vizinhos estavam começando a notar alguma coisa. Dona Luana, uma viúva idosa que se sentava no banco em frente à casa todos os dias, perguntou à minha mãe por que eu estava tão pálida. Por que eu não corria? Por que eu não ria? Minha mãe deu de ombros. E Iná sorriu e respondeu: "Ela está se preparando para o ministério. Isso exige silêncio." A vizinha não disse nada. Mas depois disso, ela não me olhou mais nos olhos. Iná começou a me levar para outras mulheres. Ela disse que eu tinha que aprender a compartilhar a sombra. Fomos até a Dona Marisa, até Antônia, uma velha cega que tocou minhas mãos e sussurrou algo. Até a irmã Rose, a professora que me olhou de soslaio e depois acariciou meus cabelos como se estivesse se desculpando. "Este é o seu caminho", dizia Iná. "Não resista. Você já foi escolhido." Eu não perguntei quem. Quem escolheu você? E por quê? Porque eu tinha medo de saber a resposta. Eu acordava cada vez mais com o maxilar cerrado, com as mãos cerradas. Às vezes, a pele dos meus dedos estava arranhada. Eu nem percebia como me coçava à noite. Mamãe via minhas mãos todos os dias. Mas ela não perguntava nada. Ela apenas as lavava, passava creme nelas. E ficava quieta. Eu sonhava com dor. Real. Direta. Simples. Do tipo que você consegue entender. Um corte agudo. Um dedo machucado. Um joelho rasgado. Porque a dor que queimava dentro de mim não tinha forma. Sem som. Sem cicatriz. Um dia eu conversei. Sozinha. Com um garoto mais velho na escola. Ele era novo, de outro distrito. Ele estava sentado sozinho. E eu me sentei ao lado dele. Perguntei seu nome. E ele respondeu. Foi a primeira conversa que tive desde o início de tudo isso. Durou alguns minutos. Conversamos sobre o céu noturno, sobre a chuva, sobre o cheiro de orvalho. E eu sorri. E naquela mesma noite, Iná olhou para mim e ficou em silêncio por mais tempo do que o habitual. Então ela disse: "Um sorriso é algo que deixa uma marca. Deve ser apagado." E à noite ela fez uma nova fricção. Ela trouxe a lata novamente. Novamente um pano. E desta vez, suas mãos eram mais firmes. Ela limpou meu rosto como a casca de uma maçã. Eu chorei, mas sem emitir um som, porque eu já tinha aprendido. Levaram-me novamente ao Padre Jaime. Desta vez, sozinha. Ela ficou no portão, e eu fui sozinha. A igreja estava escura, cheirava a incenso e poeira. Ele estava sentado perto do altar. Ele sorriu. Disse que eu era diferente. Eu não entendia quem eu havia me tornado. Eu não entendia quem ele era para Iná. Mas eu o sentia juntos, como mãos e uma faca. Ele perguntou: "Você ainda tem sonhos?" Fiquei em silêncio. Ele colocou a mão na minha cabeça.